Eu falei, desde que eu sou criança vocês desconfiam, desde que eu sou adolescente vocês sabem, só que vocês não querem aceitar. E a verdade é essa, eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais omitir e vocês precisam lidar com essas coisas. Nós somos os Gabriéis e hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho como nós nos assumimos pros nossos pais. Algumas semanas atrás a gente postou um vídeo em que a gente dá algumas dicas de como contar pros pais, ou pra avó, ou pro tio. De uma maneira geral, né? Assim, porque perguntaram pra gente lá no Instagram, aliás, se vocês não seguem a gente ainda, siga a gente lá, o @osgabriéis. Estão convocadíssimos. Perguntaram como que se assume pros pais que se é gay, né? E a gente deu uma coisa assim, uma dica geral, mas vamos contar hoje como foi pra nós, que foi bem diferente pra cada um, né? Quer começar você ou começar eu? Par? Ímpar. 3 e já. 7 é ímpar, ganhou. Ai, Deus, é tão difícil. E aí, Gabriel, como foi pra você contar para os seus pais? Uma bosta. Como vocês sabem, eu vim de uma família religiosa, super cristã, evangélica. Meu avô era pastor, minha tia é pastora, todo mundo é crente. Ou seja, eu sou já crente. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Entendemos. Exatamente. Eu tinha saído de um namoro, namorava uma menina e eu tinha terminado com ela há alguns meses. Até mesmo antes de eu namorar com ela, quando eu tinha uns 14, 15 anos, meus pais já tinham visto o histórico de computador, né? A sua irmã, muito mais inteligente que Exatamente. você, né, dava uma vasculhada e entendeu que havia alguma coisa ali. Inclusive, tem uma culpa dela aí, tá? Porque quando tinha 11 anos, eu fiz aula de teatro e tinha uma menina que eu era apaixonadíssimo por ela. E a gente conversava pela MSN e eu pedi pra ficar com essa menina. E ela topou. Só que daí a minha irmã, que ela mexia em tudo que era meu, ela viu a conversa e falou pros meus pais, falou assim, pai, mãe, o Gabriel pediu pra ficar com uma menina. Todo mundo, oh não! Tá vendo? Tá vendo? Agora não pode ficar chateado. Meus pais perguntavam pra mim se eu era gay, Isso, eu pera, era. quando? Isso quando eu era adolescentinho. Tá. Aí Eu depois falava assim, você não, pai, terminou o namoro. era só curiosidade. Daí eu terminei o namoro. Daí eu fiquei alguns meses solteiro. Conheci um menino, só que assim, ele curtiu bastante ficar comigo, pelo jeito, né? Eu falei pra ele que eu não queria ficar mais com ele porque eu precisava de um tempo sozinho. E eu precisava desse tempo sozinho justamente por isso, porque eu tinha acabado de me assumir, eu tinha saído de um namoro há pouco tempo, independente se era um namoro gay ou um namoro hétero, era um namoro, eu tava há um tempo ali. Eu precisava de um tempo sozinho. E ele já ameaçava que se eu não namorasse com ele ia contar pros meus pais que eu era gay. E ele não conhecia os seus pais? Não conhecia meus pais. No caso. Ele sabia nome e aí foi atrás dos seus pais. Exatamente. Quando eu falei que eu não queria mais ficar com ele, ele pegou, fez um compilado da minha vida, fez um dossiê, né, com fotos, tudo que vocês podem imaginar, imagens, print, e mandou pros meus pais. Daí o que aconteceu? Meu pai e a mãe chegaram e ligaram pra mim e falaram assim, Gabriel, é o seguinte, tem uma coisa aqui que a gente não gostou, que a gente recebeu aqui. Daí eu falei assim, porra, ele realmente mandou. Eu falei assim, beleza, quando eu for pra Londrina, né, que eu não moro com os meus pais mais, a gente ia conversar. Eu ia voltar pra Londrina só no Natal. E o Natal é um momento ótimo pra ter essas conversas, tá, gente? E um dia eu tava saindo com meu pai pra andar, e ele pegou e começou a conversar e puxou sobre esse assunto, né? Já tava preparado. Já tava preparado. Você já ia falar que sim. Sim, porque eu conversando com os meus amigos, nessa época eu já tava com o Gabriel. Conversando com os meus amigos, conversando com o Gabriel, não valia mais a pena mentir, né? Não tinha mais porquê, porque eu já tinha uma vida aqui e eu não aguentava mais ter uma vida dupla, ou enganar as pessoas, ou omitir aquilo que era a minha verdade, né? E meu pai chegou e perguntou pra mim, Gabriel, você é homossexual? Daí, na rua, eu lembro até hoje, eu peguei e falei, pai, sim, eu sou gay. E na hora ele ficou assim, a gente continuou andando, mas ele pegou e perguntou pra mim, Então a partir de agora, você não vai mais casar, você não vai ter filho, vai ter uma vida? não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não é só porque uma pessoa é gay que ela precisa abrir mão de uma vida normal. Daí ele falou que ele queria confiar em mim mais, porque já tinha mentido muito pra ele, que eu ia ter que contar pra minha mãe, até que eu falei pra ele que eu não queria contar pra minha mãe, porque minha mãe é um pouco mais sensível com essa questão, né? A mãe dele é mais rígida, a mãe dele é mais brava. Muito mais rígida, muito mais religiosa. Dona assim. Leilane, um grande beijo caso esteja vendo esse vídeo. Minha sogrinha amada, que me ama, eu sei que ama, eu sei que ama. Eu não falei pra minha mãe naquele momento, né? Só que daí minha mãe depois chegou assim, ó, eu vou conversar com você. Eu, tá bom então, vamos conversar. Daí ela pegou, que negócio é esse? Eu falei, mãe, ué, é isso aí.
Eu falei, desde que eu sou criança vocês desconfiam, desde que eu sou adolescente vocês sabem, só que vocês não querem aceitar. E a verdade é essa, eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais omitir e vocês precisam lidar com essas coisas. Daí minha mãe desesperou, ela falou assim, meu Deus, eu quero que você tenha netos, eu quero que você case com uma mulher, não sei o que. E assim, nessa hora eu nem falei pra ela que existia a possibilidade de eu adotar, de eu gerar um filho, de eu, sei lá, comprar no Mercado Livre alguma coisa, não sei, No eBay. pelo eBay. Foi complicado. Só que a partir daquele momento eu tirei um peso das minhas costas. E assim, eu tava livre pra poder não falar pras outras pessoas, mas livre pra... Não tava mentindo mais. Exatamente, né, porque pra mim era um impeditivo, sabe? Eu não podia ficar falando pras outras pessoas sendo que meus pais não sabiam. Naquele mesmo final de semana eu escrevi uma carta pra minha irmã e eu deixei pra ela e eu lá porque minha irmã ela fingiu que nada tava acontecendo. E lá eu falei assim que no momento que eu mais precisava dela, ela se omitiu e ela só cobrava as coisas de mim. E assim, nada mudou na verdade, né? A gente nunca pôde conversar sobre isso, na verdade, nunca teve uma abertura. Mas naquele final de semana, no Natal de 2015, eu me assumi pros meus pais, saí do armário e desde então eu sou um ser livre. E pra você, como foi? Bom, pra mim foi um pouco diferente, porque primeiro que minha família não tem essa questão religiosa tão forte. Eu senti uma necessidade de contar pra minha mãe, que é com quem eu sempre tive uma relação muito mais próxima. Eu acho que assim, essa questão da sexualidade pra mim é uma questão muito pessoal. A minha sexualidade é uma questão que diz respeito a mim, entendeu? Então é uma coisa que eu não preciso ficar contando pras pessoas de modo geral, se eu não quiser. E eu senti a necessidade de contar pra minha mãe porque a gente tinha essa relação próxima. Se não fosse isso, pra mim não existia a necessidade. Como eu não tenho uma proximidade com meu pai, eu nunca precisei chegar nesse momento, entendeu? Só que assim como a gente tava falando no outro vídeo, né, de saber o momento certo de contar pros pais, eu ficava esperando esse momento chegar. Eu achava que não era o momento certo, principalmente porque a minha mãe tinha 2 filhos menores, né, os meus irmãos. E aí tava num momento assim muito... eles eram muito pequenos, então tava tudo muito... uma loucura na vida, assim, sabe? Muita coisa, tudo acontecendo. Eu falei, gente, se eu falar agora, eu acho que vai ser uma bomba muito grande pra minha mãe ter que segurar, sabe? Então eu acho que é melhor eu esperar, eu não sei se ela tá preparada. E exatamente aquela coisa que a gente falou da novela, né, de... a gente tá vendo uma novela ou Big Brother e aí aparece alguém e aí você não vê aquela abertura, né, da pessoa falar que é um pouco estranho, que é esquisito, que não sei o que. Eu falei, gente, não é pra eu contar, não dá pra eu contar agora. E ficava deixando pra depois, mas respeitava essa questão, sabe? Se não for pra contar, tudo bem. Eu queria contar, né, eu queria ter essa abertura com a minha mãe, mas deixei com que a vida... desse o tempo também, entendeu? E na verdade, não fui eu que contei pra ela também, foi ela que perguntou pra mim. Ah, tá. Eu falei assim, como assim, meu Deus? Ela recebeu históricos de conversas? Não, ela veio perguntar pra mim. Existia uma outra história na família de uma outra pessoa, um burburinho, e aí ela veio perguntar, você acha que fulano é? Aí eu falei, ai mãe, eu não sei, na verdade eu sabia, mas não ia falar porque eu sou uma pessoa de ética, né, diferente dessa outra pessoa. E aí eu não disse. Como a sua sexualidade cabe a você, exatamente. A sexualidade, você entende que a sexualidade das outras pessoas cabem a elas. Exatamente. Né? Então eu não disse se a outra pessoa era ou não, porque não tinha nada a ver com isso, eu não ia falar. Essa pessoa confiou a mim e eu não ia ficar dizendo pros outros, né? Mesmo que esses outros fossem a minha mãe. E aí ela falou assim, se você fosse, você contaria pra mim? Eu falei, contaria, mas eu não tava preparado pra contar naquele momento, entendeu? Aí ela chegou e perguntou, então, você é? Aí, né? Esse silêncio que está acontecendo agora, eu não tava preparado pra contar. Então a primeira coisa que eu disse foi não. Só que assim, como eu na época já tinha muita certeza que sim, foi um não muito mentiroso. Não, mãe. Foi um não que ela não acreditou. No dia seguinte, ela chegou pra mim e falou que tinha achado muito estranho, que não tinha confiado naquilo. E perguntou de novo, só que aí eu já tinha repensado naquilo. Falei, gente, ela me perguntou, né, eu preciso me abrir, não sei o que. Ela perguntou de novo e eu falei que sim. E aí, obviamente, foi um baque, foi um... Nossa, que difícil. Chorou. Nossa, fez um drama, foi uma dificuldade, sim, sabe? Ficou sem falar com você? Ficou sem falar comigo, me tratou mal.
Foi exatamente também entre a semana do Natal e do Ano Novo. Ótima semana pra contar pros pais. Mas uma coisa, meus pais não me maltrataram, assim, depois que eu contei eles me maltrataram não. Eles não ficaram Você não morava com eles também? Exatamente, mas eu tô falando, né? Eu não quero diminuir a fala tá deles. contando vantagem. Mas tem um relacionamento maravilhoso com a minha sogra. Carol, Você tem, te amo. Não, ela me tratou mal, assim, tipo, mas foi por pouco tempo, porque ela se sentiu sozinha, ela se sentiu... Era estranho pra ela não tinha com quem conversar, ela não sabia o que fazer, ela tinha muitas dúvidas e assim, ela se sentiu perdida. E agora, o que eu faço? Também ela tinha muitos medos, né, de ter um filho homossexual, os medos da rua, o perigo, né, da violência, enfim, passou muita coisa pela cabeça dela. Ela me fez várias perguntas também. Mas pouco tempo depois, ela pediu desculpa por ter me tratado mal e a gente já começou a andar, assim, sabe? Já Construir um relacionamento. Construir um relacionamento dela entender melhor como eram as coisas e tal. E aí hoje o meu relacionamento com a minha mãe é muito bom, né? Tipo, minha mãe, por conta disso, tem muito mais interesse sobre essas questões de gênero, por exemplo. Se passa alguma coisa na televisão e aí ela não entendeu muito bem, passou na novela, passou no Fantástico sobre questões de gênero e aí ela... Ai, Gabriel, não entendi muito bem, como é complicado, não sei o que. Ela me pergunta, eu explico pra ela. Tem uma abertura super bacana mesmo. Então, assim, é uma outra... Depois disso foi uma outra questão, sabe, pra ela. Pra minha avó também, porque minha avó também depois... faz 4 anos que eu contei pra minha mãe, 4 ou 5, uma coisa assim, ela sabe melhor que eu, né? Minha avó me perguntou, acho que ano passado, e pra minha avó também foi uma outra questão, assim, ela já sabia, mas ela queria ter certeza, então ela veio me perguntar. Mas é engraçado como as pessoas começam a ver de uma outra forma quando elas te perguntam e como elas começam a ter muito mais interesse. Mas a minha relação com elas hoje em dia é muito boa. E é um alívio hoje, assim, pra mim, sabe? E aí, o Gabriel, por exemplo, conhecer a minha mãe, sabe? Conhecer a minha avó, o Gabriel tem minha avó no Facebook, eles comentam no post do outro, sabe? Uma relação super gostosa. Sim, é maravilhoso. É uma família pra mim, E é uma relação que, por exemplo, eu não tenho com a família dele. Que eu não conheço a família dele, pessoalmente, nada assim. Sim, minha família hoje... Assim, eu não posso reclamar dos meus pais porque eles me respeitam, né? Mas isso não significa que eles são as pessoas mais abertas, né? Quando eu vou pra Londrina ou quando eles vêm pra cá, a gente tem um relacionamento normal, a gente conversa, a gente brinca, uma família normal. E a relação com eles, infelizmente, eles não têm vontade de conhecer o Gabriel, né? Quem tá perdendo, na verdade, são eles. Eu não sei, hoje eu criei essa expectativa de que um dia eles aceitariam, hoje eu não sei, né? Mas eu acredito que pode ser que isso aconteça, mas eu fico muito feliz de poder ter um relacionamento legal com a família do Gabriel, né? Que eu acho que é super bacana. Eu acho que acaba sendo um trabalho de formiguinha que a gente faz, sim, assim, sem dúvida. À nossa volta, sabe? Se minha mãe tinha um pensamento há 5 anos atrás muito preconceituoso e achava as coisas muito estranhas, hoje ela já tem um outro pensamento e com certeza ela já reprimiu muitos outros pensamentos preconceituosos que ela já viu por aí por conta disso, então Sim. O pensamento dela evoluiu muito. E tem uma questão também que, como eu não moro com eles, é meio que um alívio, porque eu tenho minha liberdade aqui, eu tenho meu espaço, tenho minha casa, eu não preciso ficar encarando o carão todo dia. Mas infelizmente, por estar longe deles, é um processo que se torna muito mais longo, porque eu não tô com eles no dia a dia, então eles ficam imaginando coisas, às vezes estão pensando coisas erradas. Exato. E as pessoas que estão em volta, que são muitas pessoas da igreja, não ajudam nada. Que só trazem julgamento, só vêm com perguntas idiotas, em vez de trazer coisas legais pra eles, vem só com coisas negativas, né? Então assim, é muito complicado, mas é um processo que a gente tá passando e é um processo que nos tornou muito mais fortes, né? Bom, se você já contou pros seus pais, comenta aqui embaixo, tá? Como que foi essa experiência pra você. Se você também não contou, fala aqui embaixo pra gente poder saber. Vamos conversar, vamos trocar todas as informações, que isso é Chama muito a gente importante. no Instagram, a gente conversa por Segue lá. a gente lá, se inscreve aqui no canal, que é muito Por favor, importante que você meu se inscreva anjo. nesse canal. Fica o desafio pra você pegar e mandar esse canal pra um amigo seu que não conhece, tá? Verdade, vamos Porque todo crescer, mundo ó. tem, tá? E se você tá vendo esse canal e você não é inscrito, meu anjo, olha... Ó, a gente tá vendo, a gente sabe quem é. Hã? Beijo, tchau. Tchau. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora. Só me resta sonhar
Já sei onde ir, já sei onde ficar agora. Só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.